Olá, hoje é terça-feira, dia 9 de dezembro de 2025, e a TV Alice passa a transmitir, a partir deste momento, a audiência pública das Comissões de Cultura e Direitos Humanos, presididas, respectivamente, pelas deputadas Irine Lopes e Camila Valadão. Hoje essa audiência pública vai discutir a situação do Hospital Colônia Pedro Fontes, em Cariacica. Vamos à cobertura. Boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu me chamo Marcele, vou estar conduzindo aqui a partir do cerimonial da audiência pública. Sou servidora na Comissão de Direitos Humanos. Desejo boas-vindas para todas as pessoas que estão aqui, que vieram participar desse debate. Com profundo compromisso com a dignidade humana, com a memória e com o patrimônio cultural de nosso Estado, que a Assembleia Legislativa do Espírito Santo, por meio da Comissão de Cultura e Comunicação Social, presidida pela deputada Irine Lopes, e da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, presidida pela deputada Camila Valadão, realiza esta audiência pública com o tema: a preservação do patrimônio histórico-cultural, artístico e urbanístico do antigo Hospital Colônia Pedro Fontes, localizado no município de Cariacica. Esta atividade é resultado da articulação das referidas comissões e do mandato da vereadora Açucena, junto ao Conselho Estadual de Cultura, o IFAM, a Universidade Federal do Espírito Santo, o Ministério Público Estadual e a Promotoria Municipal, a Secretaria Municipal de Cultura de Cariacica e do Movimento Nacional de Hansenísianos, para ouvir, discutir o processo de tombamento e restauração do espaço, o qual tem sofrido depredação e desmonte de parte das estruturas físicas. Então, sejam muito bem-vindos para fortalecer esse debate. A mesa já está composta, pelas nossas autoridades, então vou só passar aqui o nome dos deputados que estão compondo. A nossa excelentíssima senhora deputada Irine Lopes, presidente da Comissão de Cultura e vice-presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, que está ali no centro da mesa. A excelentíssima senhora deputada estadual Camila Valadão, presidenta da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e membro suplente da Comissão de Cultura e Comunicação Social. O excelentíssimo senhor deputado estadual Sérgio Meneghelli, vice-presidente da Comissão de Cultura e Comunicação, o excelentíssimo senhor deputado estadual Toninho da Emater, membro titular da Comissão de Cultura, o excelentíssimo senhor deputado João Cosa, que é membro da Comissão de Direitos Humanos, e a excelentíssima senhora vereadora Açucena, da Câmara Municipal de Cariacica. Nesse momento também, estamos aqui para participar desse debate, das discussões, o senhor... A excelentíssima senhora Carol Ruas, que é a subsecretária de Cultura do Estado, o senhor Leonardo Deptuski, é isso? Representando familiares de ex-internos do Hospital Pedro Fontes, o senhor Ícaro Racelli Rodrigues, pesquisador e aluno do Programa de Pós-Graduação em História Social das Relações Políticas da UFES, o senhor Henrique Valadares, que é arqueólogo e pesquisador, está aqui também. Sim, e o senhor Heraldo Hansenise, certo? E Genildo Coelho, do Conselho Estadual de Cultura. Perfeito. Da Câmara de Patrimônio. Então, são essas pessoas que vão estar aqui também facilitando o nosso debate, e depois vamos abrir para o público. Passo, nesse momento, a palavra para a nossa excelentíssima senhora deputada Irine Lopes para fazer sua fala. Bom, boa tarde a todas, todos. Boa tarde aos nossos convidados. Boa tarde à nossa mesa, deputado Toninho, deputado Sérgio, deputada Camila, deputado João Coser, nossa vereadora Açucena. Proceder da seguinte maneira. Eu e a Camila, como somos presidentes de comissão, eu dou as boas-vindas aqui a vocês, mas nós vamos passar imediatamente para uma saudação dos parlamentares à plenária, e, em seguida, nós vamos fazer a condução dos trabalhos. Muito obrigada. Deputado Toninho, com a palavra. Boa tarde a todos e a todas. Saudar aqui as duas presidentes de comissão aqui, ministra Irine, Camila, colega João, Serginho, vereadora Açucena, e todos presentes. Vejo ali o ex-colega, ex-prefeito Deptuski, batata para os mais íntimos, se assim me permite, todos vocês.
Reunião importante. Eu vejo que nós não vivenciei essa situação com familiares, mas entendo assim que aqueles que forem em respeito às famílias, acho que é um tema importante a gente preservar esse patrimônio. Eu já disse para a Irine desde o primeiro dia, apesar de eu morar lá no interior, mas estamos muito solidários e na comissão, junto com todos vocês nessa luta, de imediato. Deputado Toninho, deputado Sérgio Meneghelli. Boa tarde a todas e a todos. Realmente é um prazer muito grande, que acho o tema, saúdo o ex-prefeito de Colatina, que eu tive o privilégio de sucedê-lo na prefeitura da cidade, Leonardo Deptusco. Em nome dele, eu cumprimento todos os que estão presentes nessa sessão aqui. E eu acho o tema de suma importância e Deus queira que essa reunião seja muito produtiva, essa audiência, digamos assim. Um abraço a todos. Deputado João Coser, por favor. Obrigado, deputado Sérgio. Boa tarde, quero cumprimentar cada um dos senhores e das senhoras aqui presentes, cumprimentar a nossas presidenta Camila e Irine, cumprimentar o Toninho Demater, Serginho, a Sucena, viemos aqui para te receber com esse monte de gente cariacica, tá? E quero, assim, Leonardo, nosso companheiro, também o pessoal da Secretaria de Cultura, Carol, os familiares aqui dos atingidos, o Léo fala em nome deles, dos isolados lá, infelizmente, os internos, Heraldo, enfim, todo mundo. Eu vou falar muito rapidamente, eu conheço o tema há bastante tempo. Eu falo assim, sofro com vocês, né? Principalmente com as famílias, os filhos dos ex-internos lá, que é um sofrimento grande. Agora, mais um sofrimento que é o bem, né? O Hospital Pedro Fontes foi uma lembrança triste, mas, ao mesmo tempo, para aquele momento necessário. Não tinha outra opção, não tinha um tratamento, infelizmente. Eu falo isso de coração, vocês sabem que eu tive hanseníase, né? Eu era deputado federal, eu tive a doença, mas Deus é tão bom comigo, Irine, Camila, que eu já tive a doença quando tinha tratamento, fui tratado pelo Hospital das Clínicas. Então, hoje estou aqui, não tive nenhuma necessidade maior, mas tenho uma pequena limitação no meu pé direito, porque fica sequelas. A minha sequela foi de ordem física, mas eu sei que dos ex-internos tem uma sequela de ordem psicológica, de ordem... Então, assim... Estamos trabalhando também para tentar garantir que eles tenham um final de vida mais digno, principalmente os filhos das pessoas que ficaram lá internados lá. Então é muito desafio ao mesmo tempo. A minha presença aqui é para dar solidariedade. A causa é mais do que justa, a preservação daquele espaço. Leonardo já me falou com detalhe, outros companheiros, já fui na Secretaria de Cultura, tive o privilégio de conversar com o secretário, a equipe da Secretaria de Cultura e conversar também dentro dos nossos mandatos. Não quero, assim... Só me associar ao esforço de vocês, à luta de vocês, o carinho pela causa. Que Deus possa nos dar força para a gente conduzir e que a gente possa ter sensibilidade de tocar no coração dos governantes. Os governantes são sempre os mais difíceis, os mais insensíveis, né? Este caso é um caso que carece, sim, de tocar no coração de prefeito, de governador, de lideranças importantes, que a gente consiga, assim, esse sucesso. Ele aparenta ser simbólico, mas ele é muito importante para a vida de quem viveu, para a vida de quem sofreu, para a vida de quem passou por aí. Já falei demais, muito obrigado. Então, conte comigo. Obrigado, João. Eu não te cumprimentei porque eu não te reconheci, viu, Léo? Está muito diferente. Agora vamos ouvir a vereadora Sucena. Para uma breve saudação, depois se ela... Sem entrar ainda no tema, tá? Boa tarde a todos e todas presentes. Primeiramente, agradecer a disponibilidade da Comissão de Cultura, da figura da deputada Irine, da Comissão de Direitos Humanos, da figura da deputada Camila Valadão, que se colocaram à disposição assim que nós entramos em contato para poder articular e fazer desse mais um caminho dentro dessa caminhada que a gente está fazendo em busca da preservação e do tombamento daquela área que traz a história e memória de tantas pessoas. Então, dizer que o nosso mandato chega na pauta de uma forma que não foi nem através do Hospital Colônia, e aí, no momento que a gente for discorrer sobre a situação, a gente vai trazer um pouquinho desse histórico, mas que é fundamental, pensando a dimensão da pauta, a dimensão do que foi o Hospital Colônia, Pedro Fontes, nós entendemos que
era preciso articular, né, ou rearticular, porque são grupos que estão há muitos anos na luta para que essa história seja reconhecida e preservada, porque trata não somente sobre a história de Cariacica, mas sobre um momento histórico da saúde pública do nosso país. Então, agradecer pela disponibilidade e por esse momento na Comissão de Cultura e Direitos Humanos. Obrigada. Obrigada, vereadora. Nós que agradecemos. Quero saudar todas as pessoas aqui presentes, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes, saudar os deputados também aqui na mesa e saudar a vereadora Açucena. Esse tema ele chega para as nossas comissões, né, deputada Irine, a partir, inclusive, da provocação do mandato da vereadora e também de outras pessoas que foram muito importantes nesse diálogo conosco. Quero saudar aqui o Henrique, saudar o Leonardo. E antes de abrir, a gente tem um desafio enorme. Esse tema extremamente relevante, com duas comissões que têm correlação direta com o assunto, a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, a Comissão de Cultura, mas a gente tem um tempo reduzido. Então, o nosso esforço nesse debate é que as falas elas possam ser concisas, objetivas, para que a gente possa aproveitar ao máximo no sentido de pensar estratégias e encaminhamentos para a preservação, para a memória, né, para a garantia dos direitos lá na região. Então, desde já, é um apelo, porque eu e a deputada Irine, os demais deputados, temos sessão ordinária, mas a gente achava muito importante provocar esse debate nesta casa antes do período de recesso legislativo. Senão a gente só retomaria com esse assunto aqui no ano que vem. Então a gente falou, vamos trazer nesse ano, ainda que possam ter desdobramentos que a gente leva para o ano que vem, que pode resultar em novos espaços de escuta, se necessário. Mas a gente achava importante ter este primeiro momento neste ano. Então, todas as pessoas que vão falar são profundas conhecedoras do assunto, então a gente vai pedir aí um tempo de 5 minutos. A gente sabe que é o desafio para cada fala, vamos tentar, ok? E quero, antes de passar aqui para o nosso primeiro convidado, fazer um registro. Primeiro do Leonardo, né? Muitos anos aí que eu não encontrava o Leonardo, uma alegria reencontrá-lo. E saudar Silvio e Isalém de Cariacica, João, que foram fundadores do PSOL, que é o meu partido, Partido Socialismo e Liberdade, aqui no estado do Espírito Santo. Então, meu forte abraço a Silvio e Isalém, que continuam fazendo um trabalho importantíssimo em Cariacica, na área da cultura. Então, meu mais profundo respeito e abraço a vocês. Tá certo? Então, vamos passar aqui para o primeiro convidado, que é exatamente o Leonardo De Petuschi. Seremos rigorosos com o tempo. Ei. Bom, bem, gente, uma boa tarde a todos e todas. Queria saudar aí de maneira especial os deputados e deputadas e, em nome de todas as pessoas que estão envolvidas nessa causa, né, agradecer a deputada Irine, presidente da área de cultura, Comissão de Cultura, e a Camila Valadão, de Direitos Humanos. Dois temas, duas áreas que se entrelaçam muito neste assunto que estamos hoje aqui para tratar. Queria saudar de maneira muito carinhosa todas as pessoas que estão aqui, sem citar nomes, porque ia ficar muito longo, mas tem muita gente que está se envolvendo nessa causa. A Açucena, eu queria fazer aqui uma fala especial, né? Ela colocou o mandato dela e, além de tudo, ela é de Cariacica, né? Para citar duas pessoas, a Açucena e o Heraldo, que é familiar, é de família de ex-internos, né? Em nome deles dois, saudar todas as pessoas com envolvimento aqui. Em nome do Henrique, e também tem o professor Sebastião Franco, professora Patrícia Depes, Patrícia Merlo, toda a equipe da UFES, que tem se dedicado a pesquisar sobre esse assunto, e porque ainda tem muita coisa para se pesquisar, e se a gente não for rápido, esse acervo está se perdendo,
e muita coisa a gente não vai nem ter acesso mais. Então, a primeira, assim, a minha fala aqui é muito menos técnica e mais de alguém que teve 3 tios internados lá no hospital. A doença, a hanseníase, modificou a história da minha família a partir da vida do meu avô, na década de 40, quando ele mais 2 irmãos, eles eram 4 irmãos, dos 4, 3 foram internados no hospital, né? E o meu avô, depois, saiu 2 anos depois, ele foi curado e saiu, mas os 2 outros tios, meu tio Nico e tia Maria, viveram a vida toda lá no hospital e morreram lá. Estão enterrados lá no cemitério Pedro Fontes, hoje Padre Matias, né? Então, assim... Só um momentinho, só para a gente não, acomodar, e eu já vou aproveitar e fazer o registro de presença do ex-deputado doutor Hércules. Bem-vindo à nossa reunião, à nossa comissão. Obrigado. Pronto, fique tranquilo que eu desconto seu tempo, Leonardo. Não, tudo bem. Pode retomar. Eu acho que, assim, bem, para ir já finalizando, né, nós temos muitas falas e é importante. Bom, o nosso foco principal, Irine, Camila, doutor Hércules, que chegou agora, João Coser, Sérgio, Toninho, é a gente finalizar o tombamento que foi iniciado em 2008. Em 2008, uma equipe da Multivix, foi uma iniciativa importante, deu entrada no pedido de tombamento do sítio histórico. Esse processo transcorreu em 2012, ele teve o tombamento provisório. Isso já já foi uma conquista importantíssima. Tá. Quando nós falamos do sítio histórico, nós estamos falando conjunto do Pedro Fontes, hospital, mais o educandário Alzira Bley. Até porque as 2 áreas elas têm naturezas jurídicas distintas, enquanto a parte do Pedro Fontes, ela estava com o Estado, o governo do Estado, que recentemente fez uma doação para a Prefeitura de Cariacica. E o Alzira Bley, ele foi doado em 93 para a Sociedade Eunício Iver, então ela tem uma outra natureza, ela é administrada, gerenciada por uma federação nacional. Então são 2 áreas, mas que para efeitos do tombamento, isso não tem nenhuma alteração. Nós precisamos que seja feito esse tombamento de todo o sítio histórico, para que a gente preserve toda a história que aconteceu aí durante quase mais de 70 anos, já 1937, inauguração lá do Pedro Fontes. Então, assim, o nosso primeiro foco é a gente concluir, e aqui eu queria agradecer o acolhimento, né, toda a atenção que nós tivemos recentemente da equipe da Secult e dos membros do Conselho Estadual, que prontamente atenderam para que nós tivéssemos a retomada da análise do processo, né? Os conselheiros da Câmara Técnica, está aqui um dos membros, Genildo, a professora Luciene e a Júlia, que são os 3 membros da Câmara, o presidente do Conselho, secretário Fabrício, que nos recebeu a pedido aí do João Cosa, nós tivemos uma agenda com ele já, e os outros membros do Conselho que estão empenhados para que a gente conclua. Para concluir a fala, assim, o nosso desafio, a primeira meta é o tombamento, mas o nosso desafio é pensar um projeto que transforme o sítio histórico num espaço vivo de preservação da memória, né? Nós já temos outros hospitais colônia no Brasil que já estão num estágio bastante avançado de preservação, e é esse que é o nosso grande desafio para 2026. Obrigado, gente.
Muito bom, Leonardo. Agora eu vou passar para a senhora Bruna, é isso? Vai lá, Marcele. Agora eu convido o senhor Henrique Valadares para fazer o uso da fala no tempo de 5 minutos. Aí, só para sinalizar, eu estou contando o tempo e tenho 2 plaquinhas aqui, uma de 2 minutos, né? Quando estiver faltando 2 minutos, vou levantar essa plaquinha, tá bom? Só para lembrar de olhar para mim. Está desligado, é só apertar assim. Alô? Já ligou, né? Perfeito. Acionado aqui. Uma boa tarde a todos. Eu vim aqui representando, né, o elemento acadêmico, científico, né, do grupo. E o professor Sebastião Pimentel, né, por força maior, ele não pôde comparecer e ele estabeleceu um roteiro que eu devo complementar com alguns pontos, né. E aqui, sobre a memória do Hospital Colônia, né, e a sua densidade histórica, nós temos, né, abre aspas, boa tarde a todos e a todas. Gostaria de agradecer às deputadas Irine Lopes e Camila Valadão pela realização dessa reunião. Saudar a todos e a todas aqui presentes. E aqui é um elemento importante que os direitos humanos e os direitos de preservação do patrimônio cultural se confundem, né? Porque a gente tem aqui, na história deste hospital, a partir da primeira década do século XX, inicia-se no Brasil, por parte do governo central, uma preocupação com a questão da hanseníase e dos hansenianos. Ações implementadas para localizar os enfermos e apartá-los dos sadios. A partir do século XX, inclusive, é criada a assim denominada Inspetoria da Lepra. A história da hanseníase no Espírito Santo está umbilicalmente ligada à figura do médico Pedro Fontes, quando veio ao Espírito Santo, em 1927, chefiar esta inspetoria. Esse dizia que a hanseníase só não era encontrada se não fosse procurada. Cria, para tanto, um censo. Ou seja, o Espírito Santo ele era considerado, desde o século XIX, um lugar livre da hanseníase, né? Mas aí sempre tinha essa expectativa. Que o primeiro registro foi, se não me engano, em 1882, e essa pessoa foi levada a um sanatório do Rio de Janeiro. Com isso, neste primeiro século, foi feito, né, já na era Vargas, com o interventor federal, o início, né, dispensário para que alguns municípios do Estado. Além disso, se adotou a política de contratação de médicos itinerantes que iriam percorrendo cidades, vilarejos, povoados, buscando identificar os doentes de hanseníase. Tal iniciativa já apresentou resultados, uma vez que em 1930 já se havia localizado 300 hansenianos, número bem maior do que os 28 doentes que se sabia que existiam no Estado em 1927. Né? Então, fica essa questão. Graças aos esforços da União, do Estado, de empresas locais e da Prefeitura de Vitória, foi possível se arrecadar os recursos financeiros necessários para a construção dessa obra. O Hospital de Itaenga foi inaugurado em 1937, com honras e pompas, contando com a presença de inúmeras autoridades a nível estadual, municipal, federal e autoridades religiosas, bem além de grande contingente da população que, para lá, aflui no dia de sua inauguração. Aos doentes de hanseníase era impingido um estigma social profundo associado à doença, que era vista como um castigo ou maldição, resultando em exclusão e sofrimento para os pacientes. Durante décadas, a política de saúde pública no Brasil, entre as décadas de 1930 e 1980, determinava o confinamento de doentes para evitar o contágio. E o confinamento de enfermos da hanseníase refletia esse estigma social profundo associado às doenças, que era vista como um castigo ou maldição, resultando em exclusão e sofrimentos para os pacientes. A história da hanseníase ela é essencialmente trágica, mas também se concretizou com muita superação. Os momentos dramáticos vividos não podem ser apagados ou esquecidos. A preservação da memória dos hansenianos é fundamental por diversas razões históricas, sociais, éticas e humanas. Pena que meu tempo está acabando, mas eu finalizo aqui. Que quando eu fui chamado para fazer parte, havia de emergencial o problema do cemitério, né, que era ali um cemitério destacado, eu acho que o único cemitério
estadual do Espírito Santo, né? Funcionava ali uma espécie de república, né, das pessoas doentes ali, dos internos. E neste cemitério ele se revelou, como eu mesmo escrevi preteritamente, como um local de múltiplas memórias, né? Porque o cemitério ele já estava sendo impactado, agredido, e com ele a gente encontrou também um sítio arqueológico de ocupação pré-colonial, né? A gente teve ali um aldeamento tupi, né? Dali que remonta aos períodos pré-cabralinos, e próximo deste também encontramos um sítio arqueológico do período colonial, né, do período histórico, né? Então ali a gente tem um local de múltiplas memórias. E destacar também que o patrimônio arquitetônico que se obtém, que existe no Hospital Pedro Fontes, é uma coisa extremamente moderna para a época, porque se a gente observa o próprio Palácio Anchieta, que começa como um colégio, era muito comum você fazer readequações construtivas e aproveitar prédios sem uso. Esta edificação ela remonta a um tipo de arquitetura muito específica de construção de sanatórios, né? Então a gente tem especificidades. E reitero aqui a importância de se continuar, refazendo as palavras do caro colega Leonardo, que se faça ali a construção de pontos de memória, né? É importante ali que se faça um memorial para as pessoas que morreram ali dentro, né? A gente não sabe o nome de todas as pessoas, mas é importante pelo menos que houvesse ali um memorial em alvenaria que pudesse ser passível ao cemitério antes que a gente vire as costas de novo e ali seja destruído totalmente, né? Assim eu encerro a minha fala. Muito obrigada, Henrique. Obrigada pela contribuição com o tempo. Antes de passar para o próximo debatedor, vou registrar algumas presenças rapidamente. Registro a presença da Maria Zalém, como a Camila falou, que foi uma das fundadoras do PSOL, mas também está aqui representando o Conselho Municipal de Cultura de Cariacica. Registro a presença do Rodrigo, que faz parte da Secult. Também do Instituto de Pesquisa e Arqueologia Etnográfica, a Dione, que está aqui representando o IPAI, e da Paula Oliveira, do Centro de Apoio do Ministério Público, do Centro de Apoio de Defesa ao Meio Ambiente do Ministério Público Estadual. Sintam-se muito à vontade para fazer parte desse debate. Passo agora a palavra, no tempo de 5 minutos, para o senhor Heraldo José Pereira, representando o movimento de pessoas atingidas por hanseníase. Antes do senhor Heraldo falar, o deputado João Coser pediu 1 minuto para fazer um breve comentário. Eu aproveito para saudar a presença também do João Galberto. Bem-vindo, João. João, cumprimentar todo mundo. É uma notícia importante. O presidente Marcelo Santos pautou, nós não sabíamos até agora, para votar o veto do projeto que trata da possibilidade de uma indenização para os familiares, os filhos na prática dos internos. Esse projeto foi aprovado pela Assembleia hoje, está na pauta de hoje. Então, para além dessa sessão, as pessoas que puderem acompanhar a sessão daqui a pouco, é uma luta de vocês, é uma luta nossa, então, de coração, façam campanha com os deputados, é um projeto importante, não é muita gente, é um benefício que não custará milhões e mais do que justo. Não vou fazer discurso aqui que não cabe, mas lá no momento a gente pode fazer um pouco mais da explicação do projeto, foi nossa autoria, mas é um projeto da casa, um projeto da Assembleia extremamente justo, vai fazer justiça tardia, mas vai fazer justiça. Deputado, agora com o senhor Heraldo José. Boa tarde. Meu nome é Heraldo José Pereira, eu represento o Morran Nacional, Morran Cariacica, e represento também os filhos que foram segregados no Educandário Zerablei, desde a sua fundação. E eu fiquei muito feliz com este grande evento e agradecer muito a deputada, né, proponente dessa audiência pública, e parabenizar a todos presentes, principalmente vocês, e representantes também dos filhos que eu fiz convite. Muito obrigado pela presença de vocês.
É com muita tristeza que eu posso falar, mas ainda vindo um pouquinho de alegria, por eu representar como conselheiro do hospital, primeiro a minha família toda, meu pai, minha mãe, meus avós maternos foram internados compulsoriamente desde a sua fundação na colônia Pedro Fontes. Lá meus pais se casaram e tiveram 8 filhos, em que hoje nós somos em 6. Todos nós nascidos na maternidade da colônia Pedro Fontes, que lá funcionava uma verdadeira cidade, né? O Estado ainda dava uma atenção especial, e com o fim da internação compulsória na década de 80, nós tivemos a grata satisfação de ter o nosso Dr. Hércules como diretor durante 10 anos, que conseguiu dar mais significância aos internos e aos seus filhos com a criação do bairro Pica-Pau, sítio do Pica-Pau Amarelo. Mas com o passar do tempo, a gente percebeu que o governo do Estado ele negligenciou não só a nossa criação, a nossa institucionalização dentro do preventório, mas principalmente o espaço físico, a história da hanseníase. O movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, ele é conhecido mundialmente e representa, inclusive nós temos a doutora Patrícia Debs, que hoje está na Índia, ela é escritora e muito preocupada, como todos nós, com a preservação aqui no nosso estado, porque o Mohan ele já integra essa luta em todo o território brasileiro. E só agradecer à nobre vereadora por ter encabeçado essa luta, porque eu luto há 25 anos com esse mesmo objetivo, vereadora. E eu vi a luta do nosso amigo deputado Dr. Hércules, que se foi em vão. Nós tivemos várias audiências dentro da instituição, audiências aqui na Assembleia, audiência entre os filhos e também nacionalmente com a representação nossa. Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Minas. E aqui no Espírito Santo, eu cheguei a um ponto de achar que fomos vencidos. Mas graças ao que está acontecendo ultimamente lá, que eu sou uma pessoa, filho de lá, represento os filhos, represento os pais, mas eu não saio de lá. A minha vida é ali, a minha família é ali. Eu, todo final de semana, estou presente lá. E tenho presenciado muitas coisas que nos dá muita tristeza. Ainda bem que este movimento, este evento, deputados, ainda dá tempo de salvar a memória da nossa história. Entendeu? Que não pode ser uma caneta, né, chegar e acabar simplesmente com tudo aquilo que foi construído e que ainda está na memória mundialmente. Porque em outros estados tem acontecido essas preservações, e por que não aqui no nosso estado? É parabenizar. Eu não preciso falar tecnicamente que o nosso amigo Henrique falou, nem o nosso amigo Leonardo, que eu constantemente converso com ele por telefone. Essa luta nossa não é de agora não, deputada. Essa luta nossa tem anos. Tá? Eu fiz parte do conselho gestor do hospital, e já briguei muito com diretores pela luta da permanência dos pacientes, que vergonhosamente fizeram com essa municipalização. E o Estado ele deve ao nosso Estado, à nossa história, respeito, que até agora não teve. Então vocês estão aqui exatamente para fazer isso. Muito obrigado. Obrigada, senhor Heraldo. Convido agora o senhor Genildo Coelho para fazer a fala no tempo de 5 minutos, por favor. Eu cumprimento a todos em nome da deputada Irine Lopes.
Eu sou arquiteto, restaurador e hoje integro a Câmara de Patrimônio do Conselho Estadual de Cultura. Portanto, o processo passa nessa Câmara, né? Somos nós que vamos definir o tombamento ou não desse espaço. Esse espaço é um lugar de memória e de memórias muito difíceis que precisam ser preservadas. O Estado precisa reconhecer essas memórias. E o tombamento, ele faz parte desse processo de reconhecimento. Tecnicamente, o espaço já tem o tombamento provisório. A gente precisa avançar para o tombamento definitivo. Para que a gente possa fazer o tombamento definitivo, é necessário que a gente delimite os limites desse tombamento. E a nossa dificuldade é exatamente na falta de equipe técnica, né, para que a gente consiga trabalhar esses limites, discutir uma resolução de tombamento para que esse tombamento seja efetivado, né, o tombamento definitivo seja efetivado. Nós precisamos também discutir o que nós queremos fazer desse espaço. Porque o tombamento é apenas o reconhecimento da importância desse espaço para o Estado, para as memórias difíceis do Estado do Espírito Santo. Mas não basta tombar. É preciso preservar fisicamente esses espaços. Muitos desses edifícios estão em estado precário de preservação. O cemitério está passando por intervenções que estão interferindo na preservação dos achados históricos e pré-históricos que existem naquele espaço. Então, é preciso que a gente discuta o que fazer com esse espaço e de que forma a gente vai preservar esse espaço e com que recursos nós faremos isso. Eu repito, não basta tombar. O tombamento é um pedaço de papel. Muitos prédios, muitos conjuntos tombados, eles caem, né, por falta de ação do poder público. Mas nós precisamos, principalmente, discutir esse lugar de memória, e de uma memória que não pode ser esquecida por nenhum de nós capixabas. E é muito importante a gente compreender que esse espaço ele não tem apenas a importância para o Estado do Espírito Santo. Ele tem uma importância para todo o Brasil. Né? É uma das principais colônias existentes no território brasileiro. Então, preservar esse espaço é preservar a memória do Brasil. Por isso, nós precisamos preservar. Obrigado, gente. Obrigada, Genildo. Passo agora a palavra para a senhora Carol Ruas, que está representando aqui o secretário de Cultura do Espírito Santo. Oi. Boa tarde a todas e todos. Primeiramente, gostaria de saudar os parlamentares à mesa, em nome das presidentas das comissões, a Camila Valadão e a deputada Irine Lopes. Sempre um prazer estar aqui nessa casa, né, contribuindo com as discussões. Essa é uma pauta que é muito cara, né, para a gente. Assim, a gente vê a quantidade de afetos, de interesses, né, de histórias que se entrecruzam ali naquele território, naquele espaço. E antes de tudo mais, eu queria dizer, né, do imenso respeito que a gente tem, né, a todos esses afetos, a toda essa história, especialmente aqueles que viveram e aos familiares daqueles, né, que viveram naquele espaço. E para isso é que a gente também, né, enquanto Secretaria de Cultura, que coordena esses trabalhos junto, né, do Conselho Estadual de Cultura, que é o nosso órgão máximo, né, de participação social, composto pela sociedade civil, é que a gente pretende contribuir para esse processo. Né? É um processo que não é simples, né, como já foi falado aqui anteriormente, é um processo que está para completar aí 16, né, anos,
desde que ele foi instaurado pela primeira vez, e não é simples porque a delimitação daquele espaço e a compreensão daquele espaço e do que deve ser objeto de preservação, ela é muito delicada, né? Acho que Genildo trouxe muitas questões importantes para a gente considerar aqui hoje, né? O tombamento, ele é muito importante, sim, é uma legislação que garante a preservação, que garante o reconhecimento, sobretudo, do ponto de vista institucional daquele espaço. Mas ele também não é o único mecanismo pelo qual a gente vai conseguir, né, deixar essa memória viva, né, ativar e ressignificar. Né? A memória é viva, né? Ela é feita daquilo que a gente propõe para ela a cada instante. Então, é preciso pensar nesse espaço do ponto de vista propositivo também, entendendo também da complexidade da área que a gente está falando. Eu não sei se todos têm uma noção do tamanho dessa área de que a gente está falando. A gente está falando de inúmeros edifícios, a gente está falando de uma área ainda não ocupada, muito extensa, a gente está falando de uma área que tem também inúmeras ocupações irregulares, que é sujeita também a um processo de regularização fundiária. Então, tem inúmeras complexidades para lidar com esse processo. A gente, do ponto de vista, né, da Secretaria de Cultura, o nosso papel é conseguir acompanhar esse tombamento e oferecer todos os subsídios e o suporte necessário para os conselheiros, né, e para a equipe que está tocando esse processo. Né? Esse processo ele foi, né, retomado em setembro desse ano, a partir dos inúmeros pedidos de familiares que a gente também vem recebendo lá na Secretaria de Cultura, que estão preocupados, né, e com razão, com essa área. Mas a gente queria também dizer que o tombamento ele é um processo que a gente conduz, os conselheiros conduzem com muito critério e de forma bastante técnica. Né? Então, é preciso delimitar muito bem aquilo que vai ser protegido e como vai ser protegido, inclusive para a gente criar condições e parâmetros para o futuro. Né? Esse que é a maior dificuldade no momento. Mas, do ponto de vista prático, né, o que a gente pode fazer hoje? Né? Esse processo ele foi retomado, ele está novamente em estudo. Em breve, as equipes elas vão para o território para fazer um levantamento em loco. E, assim, a gente pretende conduzir o estudo que vai levar ao tombamento definitivo. Um outro ponto muito importante também de ser registrado é que, desde fins de 2011, 2012, quando foi aceito e declarado o tombamento provisório da área, já existe a prerrogativa de todas as proteções relacionadas ao tombamento. Tombamento provisório já é tombamento para efeitos da legislação. Então, isso é muito importante, mas existem muitas dificuldades, especialmente no que diz respeito à delimitação dessa área. Então, é nisso que o Conselho, e aqui eu queria aproveitar também para saudar todos os conselheiros presentes aqui, Genildo, Tião, Zalém, não sei se tem mais alguém, mas, enfim, são pessoas fundamentais aqui para a gente. Tadeu. São pessoas fundamentais aqui que representam a sociedade civil nesse processo e fazem esse papel com muita seriedade para que a gente possa efetivar a política cultural, sendo uma política de efetivação também de direitos humanos. Não é mesmo? É isso, contem com a gente está à disposição, de braços abertos para colaborar. Obrigada. Obrigada, Carol. Antes de passar para a vereadora Sucena, eu quero fazer o registro aqui do Laboratório de Saberes e Sabores, História da Alimentação e Práticas de Cura, que é coordenado pela professora Patrícia Merlo e pelo professor Sebastião Pimentel, que também estão envolvidos nesse debate da colônia Pedro Fontes. Passo agora para a vereadora Sucena. Boa tarde a todos e todas. Ser breve, porque já fiz a saudação, mas queria, mais uma vez, saudar a luta incansável daqueles e daquelas que têm relação
com a história do Hospital Pedro Fontes. E aqui já quero adentrar alguns pontos de onde nós partimos enquanto mandato. Então, tem gente que está há 20, 40 anos na luta. A gente chegou em maio de 2025 a partir de uma lei municipal que destinava a área para fomento de atividade empresarial, conhecida como Fazenda Itaenga, né? Que era o projeto de lei 028 de 2025. Depois disso, nós recebemos alguns moradores, inclusive pessoas que foram filhos e filhas de trabalhadores, filhos e filhas do educandário, dentro do nosso gabinete, porque estavam com um processo de remoção administrativa iminente. Nós acionamos a Defensoria Pública e conseguimos oficiar a Prefeitura para que o processo de remoção não acontecesse. Nesse período, a gente identificou, então, a legislação de 2024, de janeiro de 2024, em que o governo do Estado doa toda uma área para o município de Cariacica. Então, um elemento muito importante é que, se o tombamento provisório prevê todas as prerrogativas de preservação, já temos uma grande questão, que foi a doação de toda a área para o município de Cariacica. E o município de Cariacica, em maio de 2025, passa uma lei de destinação empresarial da área e faz tentativa de remoção administrativa das pessoas que ali moram. Quando a gente chega na área, nós temos uma outra situação. O cemitério Padre Matias e a capela Padre Matias já eram municipalizados e tombados pela cidade de Cariacica. Mas, para qualquer pessoa que fizer uma visita naquele lugar, vai se assustar com o que encontrar. Primeiramente, o cemitério Padre Matias foi um cemitério da colônia, porque a colônia era efetivamente uma cidade, tinha cadeia, tinha prefeitura, tinha tudo, tinha hospital, igreja. E aí, a partir de final de 2023, a Prefeitura de Cariacica, a área ainda não era doada para o município, não era municipalizada. A Prefeitura começa a fazer várias intervenções no local do cemitério. Em janeiro de 2024, vem a lei de municipalização e Cariacica começa a enterrar pelo menos 12 pessoas por dia no cemitério Padre Matias, ao lado do Rio Santa Maria, cova rasa, diversas covas abertas da forma mais precária possível. A partir dali, a gente aciona o IFAM, porque existe também um tombamento do sítio arqueológico, na verdade, né, uma destinação enquanto sítio arqueológico por parte do IFAM, como o Henrique já trouxe. E aí a gente reúne algumas pessoas, né, alguns grupos, que são esses que aqui estão, e cria esse fórum de preservação. E aí trago na minha fala nesse momento, como o tempo é curto, que nós queremos sim discutir o tombamento definitivo, mas nós queremos discutir também o agora, porque as coisas estão acontecendo. Semana passada o Heraldo mandou para a gente uma investida de pessoas, parecia que eles estavam jogando paintball no espaço, e desde que a área foi municipalizada, até recentemente, ainda existia um funcionamento lá dentro do hospital. Ainda tinham consultas, diversas consultas. Se você ouve qualquer morador, e lá tem pessoas que moram na região, e alguns, inclusive, da colônia, tinham consultas acontecendo. Tinham acabado de reformar o refeitório, que era onde faziam refeições comunitárias, com mármore novo, janela de vidro nova. Foi totalmente depedrado. Então, a gente tem uma urgência nesse momento, que toda a área está na mão da Prefeitura de Cariacica, desde que foi municipalizado, não fica nenhum vigia no espaço, e o relato dos moradores e moradoras é que existia vigia, existia todo um acompanhamento das alas que estão lá, né, do hospital, e nada disso acontece. Então, se você vai para lá, é uma área totalmente abandonada, que está em todo dia sendo depedrada, com retirada das coisas que tem, porque é um espaço, são várias alas, vários lugares novos. E em agosto também de 2025, a gente já tinha reportagem na Gazeta dizendo que toda a Fazenda Itaenga iria se tornar um polo empresarial, como uma política do prefeito da cidade. Então, nós estamos falando de uma área que está passando por uma disputa neste momento. Então, o tombamento é essencial, mas por isso, né, por conta dessa emergência, nós, em conjunto com o Fórum, realizamos uma denúncia ao Ministério Público, estivemos com o Centro de Apoio, né, Meio Ambiente, também teremos reunião com a promotora na sexta-feira agora,
agora, porque a gente entende que existe uma urgência em relação à proteção do que nós temos hoje naquele espaço da nossa colônia. É isso. Obrigada. Obrigada, vereadora Açucena. Passo agora a palavra para o vereador doutor Hércules, que também foi deputado estadual e coordenador, diretor, do Hospital Pedro Fontes. Boa tarde a todos. Quero abraçar os deputados, a nossa deputada querida Irine, fomos deputados juntos, nosso deputado Meneghelli, que deverá ser senador, né, Meneghelli, e o nosso deputado Toninho. Eu quero abraçar todos. Em 5 minutos falar de 74 para cá, quando eu entrei na colônia, vai ser difícil. Mas eu vou tentar resumir. Primeiro, ninguém aqui sofreu e lutou mais para esse momento igual Heraldo. Ninguém. Ele é um dos filhos separados. Antigamente, a criança nascia e era levada ao preventório. E ficava lá, saía de lá com 18 anos, ia para a rua. O governo, município, federação, ninguém queria saber. Vai para a rua. E eu lembro, Heraldo, que nós fizemos aqui uma sessão solene quando o hospital fez 70 anos. Em 74 eu fui para lá, eu era estudante de medicina, mas era advogado. E fui para lá como diretor administrativo, com Paulo Valdetário, com a nossa querida assistente social. Nós fizemos um estudo seguinte. A pessoa ficava doente e ia para lá. Acabava a mulher, coitada, até para sustentar os filhos, acabava arranjando outro casamento. E ele acabava arranjando outro casamento. Isso desagregava a família. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma área intermediária, que Heraldo se chamou de pica-pau, não é? Porque ali, outra coisa, só os funcionários podiam jogar naquele campo. Doente não podia. Tinha um portão com cadeado e com vigia, para um paciente sair para falar com a gente, o segurança tinha que abrir o cadeado. Eu mandei arrancar o portão quando fui para lá. Era testemunha disso. Nós levamos para lá a ferroviária de João Neiva, com o Padre Carlos Gualberto. Padre Carlos você deve ter conhecido. Ele era um padre que jogava na ferroviária de João Neiva e era campeonato estadual, ele disputava o campeonato estadual. Então nós fizemos um campo para os pacientes, está lá até hoje, fizemos vestiário e jogamos os doentes junto com os funcionários. Eu também joguei, Paulo Valdetário jogou. Então nós conseguimos fazer essa mistura. Quando eu fiz aqui, desculpa falar na primeira pessoa, mas eu era deputado nessa época, eu fiz a sessão solene aqui pelos 70 anos do hospital. Nós trouxemos um banco genético do Rio Grande do Sul para procurar os filhos separados. Não foi porque nós fizemos isso, não. Foi porque foi feito no Brasil. Irmãos se encontrando, 70 anos depois se encontrando. Ele só via os irmãos, só via os pais através do vidro. Dia dos pais, dia das mães, Natal, não podia tocar no filho. Era assim. Esse pessoal sofreu muito, muito mesmo. E o último que ajudei a enterrar lá foi o tio Guido. Foi para lá com 21 anos, amarrado, preso, e morreu com 98 anos. Eu estava lá no enterro do tio Guido. Com relação à capela, quando eu era deputado aqui, que o governador mandou uma mensagem, o governador Casagrande, doando 70 mil metros quadrados. Eu fiz 3 emendas, pedi ao governador para não vetar, ele não vetou, não. Uma era para fazer a pavimentação da subida, outra era para exumar as catacumbas da frente, naturalmente com a aquiescência da família, e recuperar a capela. Chegamos a levar o Valdo Pavan lá, que é um colega, levou um arquiteto, e lá tem um parapeito, que o padre entregava a hóstia assim, ó, de longe. O paciente não podia chegar no altar, não. Sabe, recebia a hóstia assim. Então esse arquiteto quis tirar esse parapeito. Não, isso aí não pode. Isso é história, tem que mostrar o que esse pessoal sofreu. Então, o governador
Casagrande prometeu, marcou comigo 3 vezes de lá, desmarcou todas as 3 vezes, não foi. Lamentavelmente não foi. Outra coisa, eu era presidente da Comissão de Saúde, tinha 12 pacientes, Geraldo lembra disso. Aí um procurador ligou que queria vir no meu gabinete. Isso é uma coisa fantástica, né? Procurador no gabinete de um deputado, isso é... Porque ele chama, convida ou intima. Aí vieram no meu gabinete falar comigo, o procurador-geral e uma procuradora. O que houve? Não, nós estamos querendo fechar o hospital, mas tem 12 pacientes. Não vou parar de falar, não. Sinto muito. Eu avisei antes que de 74 para cá, eu não posso falar com 5 minutos. Sinto Vereador, muito. tem muita gente querendo falar também, Eu sei, tá bom? Tá bom. Tudo bem, obrigado. Vou encerrar. Então, o que acontece? É a sessão ordinária. É, né? Senão, qualquer coisa que a gente encaminhar aqui vai ser nulo, você sabe. Tá bom. Então, eu vou quase parar de falar, mas vou ficar aqui depois. Se quiser continuar aqui, eu vou continuar aqui. Se o pessoal daí quiser ficar, eu vou continuar. Eu quero registrar também o presidente Carlos Aju da União do Cego, lá de Vila Velha, é subdiretor da Casa do Município, e ele tem um trabalho maravilhoso de inclusão também. Bom, então, já que eu não posso falar mais, eu quero dizer o seguinte, que, lamentavelmente, o poder público, todos os governadores que passaram, o atual, esqueceram da colônia. Esqueceram mesmo. Vão lá ver Padre Matias. Eu fui lá com o Dom Dari, com o Dom Luiz. Dom Dari, Padre Matias, um santo. Está enterrado atrás da capela. Já foram lá, quebraram a grade para levantar a catacumba dele, para ver se tinha ouro, tinha dólar, alguma coisa. Então, nem Dom Dari, nem a minha igreja, sou católico, nem a minha igreja, nem Dom Dari, nem Dom Luiz falecido, foram lá também ver, fazer alguma coisa pelo túmulo do Padre Matias. Bom, então, depois vou continuar aqui. Quem quiser conversar sobre o assunto, nós vamos falar até de noite. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada, vereador Dr. Hércules, pela contribuição. Desculpa a chatice com o tempo, mas é porque eu sei que tem outras pessoas aqui que já me cutucaram querendo fazer a inscrição. Então, agora a gente vai abrir 3 inscrições para dar tempo. Pode ser, deputada Irine? Gente, deixa eu falar. Esse assunto é de uma importância imensa. Porém, qualquer coisa que a gente delibere aqui, a partir do início da sessão em plenário, será nulo. Então, assim, a gente quer ouvir. Agora, faltam só, nós temos que chegar, eu e Camila, todos os deputados aqui, e nós precisamos dos deputados, porque se tiver que encaminhar questões aqui, tem que ter legitimidade, tá certo? Tem que ter presença dos parlamentares. Então, pois é, mas eu e Camilo, nós temos que dar também encaminhamentos. Entendeu? Então, assim, é chato a beça, mas se a gente quer... Faltam 20 minutos, nós temos que fazer os encaminhamentos. Tem vários encaminhamentos aqui a ser feito. Inclusive, vai ter encaminhamento do próprio plenário. Eu tenho sugestão, deputada. Eu acho que a gente poderia tentar fazer falas de encaminhamentos. Está todo mundo sensibilizado no sentido de entender todo esse histórico que foi muito bem retomado aqui. E eu acho que é a gente pensar em encaminhamentos. Então, a gente pode fazer, de repente, 5 falas de 2 minutos. E aí volta para a mesa e a gente fecha com os encaminhamentos. Pode ser? De preferência, as pessoas que forem falar, já fazer proposições. Isso. Tá certo? Acho que tem que fazer isso, acho que tem que fazer aquilo, porque nos ajuda aqui com o restinho de tempo que vai sobrar para a gente fazer o encaminhamento. 4 de 2 minutos. Deputado, ok? Eu só queria fazer uma sugestão. Nós podemos prosseguir depois das 18? Depois das 18, espera a sessão acabar, nós continuamos aqui. A importância desse assunto... A oportunidade é essa, todo mundo já está aqui. Eu acho que não inviabiliza quem quiser continuar conversando aqui,
permanecerem, mas a sessão, do ponto de vista regimental, precisa ser encerrada e os deputados vão para o plenário. Não tem problema. A Sucena está aqui, o senhor, a nossa comissão. Se tiver sugestões para além dessas, a gente pode pensar depois como encaminha, tá certo? Mas a reunião precisa ser encerrada. E acho muito difícil a gente conseguir retomar depois desse horário. Ok? Inscritos, Marcele, vamos lá, porque precisamos agilizar e vamos atenção com o tempo. Primeiro inscrito é o Sebastião, do Conselho de Cultura. Tem 2 minutos para fazer a fala. No tempo da fala dele, outras pessoas podem se inscrever aqui comigo, por favor. Lembrando o número e já fala quem é o próximo inscrito. Tem mais alguém? Não, por enquanto. Ok, então... Boa tarde, queria saudar a todos, e especialmente as parlamentares, os parlamentares, na pessoa da deputada Irine, deputado Camilo. E queria fazer a leitura aqui do artigo 8º da Lei 2.947, de dezembro de 1974. As coisas tombadas que pertencem ao Estado ou municípios inalienáveis por natureza só poderão ser transferidas entre pessoas de direito público interno após ouvido o Conselho Estadual de Cultura. O governador mandou para cá a lei, né, sem ouvir o Conselho Estadual de Cultura, a gente soube disso depois, assim como ele mandou a lei do patrimônio vivo para cá, sem ouvir o Conselho, mandou agora, a gente esperneou lá, conseguiu aprovar uma proposta que eu vou entregar aqui à presidente da comissão, e agora mandou de novo, apesar da gente ter esperneado, mandou de novo um outro projeto, agora uma mensagem 325 em novembro, inclusive dando atribuição ao Conselho. Dá atribuição ao Conselho, para registro do patrimônio material, mas não houve o Conselho. Então, essa é a prática da Secretaria. Assim como esse processo está lá de 2008 para cá, tem 2 processos na Câmara que eu pertenço, que são a Pedra da Ema e a Pedra 5 Pontões, para tombar, e um de 2010, outro de 2016, que eu sempre cobro e até hoje não tem solução. Então, é assim que a Secretaria trabalha com o Conselho. Então, considerando que o governador mandou para cá, sem ouvir o Conselho, e que a área tem que permanecer pública, inalienável, não pode passar para pessoa jurídica, ou seja, já está inviabilizado tentar fazer um polo industrial, um polo empresarial lá, pelo menos dentro da área delimitada. Então, eu proponho o seguinte, que a Secretaria, assim como ela consegue fazer projetos para restaurar o Palácio Anchieta, restaurar o Teatro Carlos Gomes, faça projeto para recuperar os prédios lá e fazer centros de memória lá naquele lugar. Use para isso recursos da Lei Rouanet, recursos do Fundo a Fundo, mas que faça isso. Una força com o município para fazer esses projetos. Obrigada, seu Sebastião. Eu peço, por gentileza, que quem terminar de falar, passa ali na taquigrafia para passar o nome completo para eles, para contribuir aí nas notas taquigráficas. Agora o tempo estará com o Milton Pereira. Por 2 minutos, por favor. Isso. Boa tarde. Sou irmão do Heraldo, né? Heraldo Pereira, quer dizer, Milton Pereira, Heraldo Pereira. Nós somos criados no Educandário Algerablei. Só para deixar registrado que o meu nascimento foi 28 de dezembro de 1964. Assim como meus 8 irmãos, nós somos colocados no Educandário Algerablei, eu, no meu caso, 28 de 12 de 1964. Eu não tive 1 minuto no colo da minha mãe. Tudo isso porque existia uma lei, ela tinha que ser seguida. Então, por aí, eu imagino que dá para os senhores, principalmente os deputados, os vereadores, as autoridades, que dá para mensurar o que nós vivemos, as nossas sequelas, né? Então, eu estou falando aí um pouco da parte do Pedro Fontes, né, do Hospital Pedro Fontes, do Educandário Algerablei, que deveriam ser tombados juntamente, de uma forma junta, mas também falar que a nossa luta é uma luta, não é querer enriquecer, até porque um salário mínimo, 2, não enriquece ninguém, mas é para ajudar a sustentar pessoas que tiveram uma vida difícil, muito difícil, e a maioria de nós, temos pelo menos no mínimo 60 anos. Né? O meu irmão, a minha família tem 56 anos, começa de 65 até 56. Quer dizer, então, nós temos muitas pessoas
Tá? Nós temos muitas pessoas que precisam do apoio dos deputados quanto ao derrubar desse veto do governador. Desculpe falar nesse assunto, mas é o assunto da nossa vida. Tá bom? Obrigado. Muito obrigada, senhor Milton. Agora a Lurdinha quer fazer encaminhamentos também, no tempo de 2 minutos, por favor. Boa tarde, eu sou Lurdinha, hoje assessora da vereadora Sucena, mas eu estive na colônia em 1989 coordenando um processo de educação de adultos e adultas. Depois acompanhei lá com o deputado Cláudio Veredas tomando café na casa do Elcio. E, em abril, eu fui no enterro da minha amiga. Fiquei pasma, filmei aquilo, divulguei. É um absurdo. Não está ferindo só a memória dos e das internas, das pessoas que são enterradas lá em cova viva. O absurdo que está acontecendo, se aconteceu uma chuva que aconteceu em 2013, aqueles restos, aqueles corpos vão parar dentro do Rio Santa Maria. Então, assim, uma coisa é ouvir, outra coisa é ver. E eu proponho, então, dentro da disponibilidade da comissão, junto com o fórum, nós criamos um fórum agora, né, que articulamos isso aqui. É uma visita no local, né, para ver, arrepiar e a gente ter noção do que é aquilo. Porque o que o município está fazendo com a ampliação daquele cemitério é desumano e é uma aberração. Obrigada, Lurdinha. Passo agora a palavra para o senhor Leonardo Deptuski, que quer fazer um encaminhamento também. Bem, como a gente já está indo para essa fase, algumas coisas que já foram ditas, mas para ficar como encaminhamento. Primeira coisa, esse projeto de lei foi aprovado, nem consta na justificativa que se trata de uma área com tombamento provisório. Então, qual a possibilidade de se questionar a legalidade da doação desta área? Segundo, todas as intervenções que foram feitas a partir do tombamento provisório, de acordo com o que foi lido aqui, o Tião leu, elas são todas ilegais, porque aquele patrimônio já é protegido. Todas as intervenções feitas são ilegais. Porém, a lei não age sozinha. Nós precisamos fazer valer essa lei, porque as coisas estão acontecendo lá. A destruição está acontecendo. O abandono hoje é a pior coisa. E o item 3 é: que medidas urgentes nós podemos fazer, primeiro, para garantir que tenha segurança lá? Se é o município que é o titular hoje, ele tem a obrigação legal de garantir segurança, vigilância, para que não haja depredação lá. E como fazer cessar para que a própria prefeitura pare de fazer intervenções que não são admitidas pela lei, porque teria que ter aprovação do Conselho Estadual, e não teve, nem nunca teve nenhuma consulta. Então, tudo que a prefeitura fez ao longo desse tempo lá, está eivado de ilegalidade. Implantar polo empresarial, a última coisa que tem lá, a reforma de uma casa lá, os funcionários informaram que seria uma capela mortuária, ou seja, a ideia de continuar o cemitério. Então, se não tiver uma ação urgente, Assembleia, Ministério Público, para a gente poder, para fazer cessar as intervenções que estão acontecendo lá. Obrigada, conclua. 1 minuto. Irine, Camila, só aproveitar, convidar o nosso amigo Hércules para fazer parte desse fórum conosco, né? Eu não falo em nome do fórum, o fórum é um coletivo. Nós não temos coordenador, né? Mas eu acho que todos querem que o senhor faça parte junto conosco. Obrigado. A subsecretária vai terminar em 1 minutinho só, né? Isso. 1 minuto. Obrigada. Vou só acrescentar uma informação, já que também o Tião suscitou esse ponto, que acho que é bem importante, assim, né? A gente vem, né, conversando junto do município de Cariacica nos últimos meses, para entender um pouco também das motivações daquele lugar e tentar apoiar ali na preservação daquele espaço. E aí a informação que eu tenho é que existe um projeto, né, que agora está tramitando numa linha de fomento que nós temos na Secretaria de Cultura, que chama Fundo a Fundo Patrimônio. Então, existe um projeto
do município para restaurar pelo menos 2 itens, né, dos bens ali constituídos ali daquele espaço, que é a capela e o cemitério. Eu não tenho detalhes para dizer para vocês agora, né? Acho que nem vem ao caso da natureza dessas intervenções, mas já existe esse projeto que tem o objetivo de restaurar pelo menos esses 2 itens, digamos assim, né, do espaço. É isso, obrigada. Obrigada. Eu devolvo a palavra para a mesa. Eu vou aqui fazer os meus encaminhamentos somados aos encaminhamentos já apresentados, tá certo? Eu parto do princípio da ilegalidade da doação, assim, total, porque a lei é bastante clara e quero lembrar que nós já fizemos esse ano reunião na Comissão de Cultura sobre esse tema. Já teve uma reunião aqui, não tão grande quanto hoje, porque quando a gente tem um vereador ou uma vereadora no município mobilizando, amplia. Mas nós já tivemos essa discussão aqui esse ano. Então, e já havíamos constatado da ilegalidade da doação. Então, assim, o encaminhamento inicial que permitirá os demais encaminhamentos será a solicitação de suspensão imediata dos efeitos da doação. Esse eu acho que é a primeira coisa que as 2 comissões precisam enviar à mesa da Câmara da Assembleia para que seja enviado ao governador. Hoje nós, pelo menos nós que estamos aqui, e vamos buscar conversar e vamos buscar discutir no plenário a derrubada do veto. Isso, se vamos conseguir ou não é uma outra coisa, mas vamos trabalhar para a derrubada do veto, porque não tem porquê esse veto, não existe motivação. O Estado tem recursos. Nós não estamos vivendo momentos de dificuldades financeiras no Estado. Tem recursos. Eu acho que a visita nós podemos tentar fazer, lembrando que nós estamos em final de período, então tem muita coisa para votar, tem orçamento para acertar. Então, nós vamos tentar fazer, eu acho que um pouco mais à frente. Eu quero dizer a todos e todas aqui presentes que o município não está aqui porque não quer. Eu já tentei falar com o prefeito N vezes, depois da audiência que houve aqui sobre esse tema. O Euclério não atende. Ele não quer resolver o problema. E para a reunião de hoje... Então, o Serginho disse que ele está fazendo campanha para o Senado. E para a reunião de hoje, a gente ofereceu uma alternativa. Caso o prefeito, que tem, obviamente, uma agenda bastante cheia, ele poderia indicar a secretária Lúcia Dornelas para estar presente. Nenhum, nem outro estão aqui para discutir uma questão de tamanha seriedade. Então, assim, eu quero, a partir desse reconhecimento, que vocês do Fórum tirem uma comissão para dar prosseguimento junto conosco das demais ações. E tenho aqui também um requerimento que eu estou fazendo aqui, oral, e gostaria que meus companheiros me acompanhassem, que é um requerimento à Secretaria de Estado da Saúde, solicitando todos os prontuários dos internos e das internas dos 3 hospitais asilares do Poder Público Estadual. O Pedro Fontes, em Cariacica, internos com mal de hanseníase. Os do Adalto Botelho, em Cariacica, para internos e internas com problemas psiquiátricos e vítimas de todo tipo de discriminação. E o da Ilha da Pólvora, em Vitória,
para internos e internas com tuberculose. Então, é o requerimento que eu aqui faço em nome da Comissão de Direitos Humanos. Então, a primeira coisa a ser tratada é isso. Eu farei, aqui eu pergunto aos membros da Comissão de Cultura se tem concordância com os encaminhamentos aqui apresentados. Então, por unanimidade, aprovados na Comissão de Cultura, e eu falarei aqui, nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos. Hã? Não, ela vai encerrar daqui. Eu estou encerrando a Comissão de Cultura. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos desta comissão. Antes, porém, convido a senhora deputada e os senhores deputados para a próxima reunião deste colegiado, que será ordinária, com data prevista para o início do próximo ano, na 4ª sessão legislativa. Está encerrada a sessão. Obrigada, deputada Irine.